Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um tema bem recorrente, um fato a qual me deparei alguns meses atrás, no fim do ano passado, numa reunião entre executivos de grandes empresas do agronegócio brasileiro. Eu notei que eles, ambos, gerenciam seus negócios por caixa. O que é gerenciar por caixa? Gerenciar por caixa é você fazer uma planilha e identificar quais as contas que eu tenho para pagar no próximo período e qual a quantidade de recursos que vai entrar no próximo período. Se você consegue conciliar um com o outro, ou seja, a quantidade de conta que eu vou pagar com a quantidade de dinheiro que vai entrar, então está tudo muito bem. Eu, na verdade, me assustei com aquela situação, porque eu penso muito diferente sobre gestão e acredito que caixa seja apenas uma das ferramentas, a gestão por caixa seja apenas uma das ferramentas disponíveis para a gente trabalhar. Repare que o balanço patrimonial possui diversas outras contas. A conta caixa é apenas uma das contas do balanço patrimonial. Então, considerando que bancos e aplicações financeiras também são equivalentes de caixa, gerenciar por caixa é basicamente prestar atenção nessas contas e em outras contas circulantes que podem se tornar caixa assim, de acordo com a necessidade. De onde vem essa necessidade? Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai notar que existem as outras contas que eu marquei de azulzinho aqui no passivo circulante. Essa necessidade vem daqui, desse conjunto de obrigações de curto prazo. Então, gerenciar por caixa significa prestar atenção apenas ou quase que exclusivamente nessas obrigações de curto prazo e nas disponibilidades de curto prazo. E nesse sentido, você está negligenciando contas importantes, como por exemplo as contas do ativo não circulante, que também precisam de muita atenção. Por quê? Porque isso aqui significa aplicação. E toda aplicação precisa ser remunerada. Então a empresa que gerencia olhando para o caixa esquece que ela tem uma série de outras contas, uma série de outras obrigações em termos de remuneração do capital investido e acaba se perdendo com o passar do tempo. Isto pode levar a empresa a um câncer chamado efeito tesoura. A gente vai falar disso em um vídeo próprio. Caixa é apenas uma das contas do balanço patrimonial. Existem diversas outras lá dentro. Não faz sentido nenhum gerenciar por caixa, mesmo porque eu defendi, e aí é um conceito que eu gosto muito, lá na minha tese de doutorado eu falei que gestão é a utilização conjunta de diversas ferramentas com a finalidade de otimizar a utilização dos recursos disponíveis. Então, quando eu digo diversas ferramentas, eu digo as ferramentas agronômicas, as ferramentas veterinárias, zootécnicas, eu digo as ferramentas de marketing, comerciais, de processos, de custos, contábeis, planejamento estratégico, orçamento e aí por diante, são várias ferramentas. E gerenciar por caixa me parece uma coisa muito amadora, muito incipiente. Eu não consigo conceber uma coisa dessa e me assusta pensar que várias empresas estão sendo administradas via caixa. Então é uma preocupação real que todos vocês devem ter. Gestão se faz por competência, ou seja, você apura o resultado do exercício e verifica se você consegue remunerar todos os fatores de produção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você tem que gerar lucro suficiente em um exercício para remunerar, por exemplo, a depreciação. Por exemplo, o custo de todo o capital empregado na empresa. Você tem que ficar atento a isso. Se você ainda não utiliza, comece a utilizar urgentemente os demonstrativos contábeis. Eles são a base para você calcular se a sua empresa é rentável, se a sua empresa é lucrativa. Lembrando que quem é rentável ou lucrativo é a empresa e não o produto. Fique muito atento. Um forte abraço.